Então, pessoal, aqui a gente tem mais uma questão onde que relaciona transformação gasosa e hidrostática. Sendo que o item A está na parte da hidrostática, que ele está querendo saber qual que é a pressão que o mergulhador vai sofrer quando ele estiver a 30 metros de profundidade, ou seja, 30 metros abaixo do nível da água. Lá na hidrostática, a pressão de uma coluna de líquido é dada pela pressão atmosférica mais a densidade do líquido, a altura do ponto que está em relação ao nosso nível, vezes a gravidade. Então, por essa expressão aqui, a gente consegue determinar qual que é a pressão que o nosso mergulhador vai sofrer quando ele estiver a 30 metros de profundidade, ou a 30 metros do nível da água. Então, a pressão vai ser a pressão atmosférica, ele pediu para ser considerada como 1 vezes 10 a 5, mais a densidade da nossa água, que é 1 vezes 10 a 3, vezes a profundidade, que é a altura, que é 30, vezes a gravidade, que é 10. A nossa pressão, então, vai ser 1 vezes 10 a 5, mais 1 vezes 30 vezes 10 vai dar 300, 300 vezes 1.000 vai dar 300.000, que a gente pode falar que é 3 vezes 10 a 5. A pressão, então, que o mergulhador está sofrendo vai ser de 4 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado, ou de 4 atm. Então, a pressão que o nosso mergulhador vai sofrer é de 4 atm. No item B, ele está querendo saber se essa pressão vai ser uma pressão em que o nosso mergulhador vai conseguir suportar, sabendo que o nosso pulmão pode trabalhar apenas com 25% do volume que ele tem. Então, pensando numa transformação gasosa aqui, tanto que nesse trecho aqui ele está comentando justamente sobre isso, a gente pode pensar então que a pressão vezes o volume vai gerar uma constante. Então, a gente vai ter que a pressão inicial vezes o volume inicial tem que ser igual à pressão final vezes o volume final. Mas quem que vai ser esse volume final? Vai ser um volume que corresponde a 25% do pulmão de antes, que era o volume V0. 25% corresponde a 1/4. Então, o que eu vou fazer? A pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão que ele está sofrendo agora vezes o volume que o pulmão dele vai ter, máxima que pode ter, que é de 25%, ou seja, 1/4 do nosso volume inicial de antes. Simplifico volume com volume, perceba então que nessa situação ele vai sofrer uma pressão 4 vezes maior que a pressão inicial. A questão está querendo saber se ele pode ultrapassar. Ele não pode ultrapassar porque esses 30 metros já é o limite em que ele deve sofrer a pressão 4 vezes maior que a pressão atmosférica. Então, desse ponto aí, ele não consegue ultrapassar porque ele já está na pressão máxima que o nosso mergulhador pode suportar.